Disseram para você se arrepender, mas ninguém nunca lhe disse como. Você já ouviu isso nos púlpitos, leu em devocionais, talvez até tenha visto a palavra pintada em placas de rua. Mas no silêncio do seu coração, quando a culpa oprime como um peso pesado, quando a vergonha sussurra que você nunca mudará, quando os hábitos parecem mais fortes do que a sua vontade, você se pergunta: o que realmente significa o verdadeiro arrependimento? É isso que vamos descobrir neste vídeo. Não clichês vazios, não respostas superficiais. Vamos analisar o arrependimento como a Bíblia o descreve, não como um castigo, mas como um caminho para o perdão, a liberdade e a restauração. Ao final, você entenderá como é o verdadeiro arrependimento, como ele muda a sua vida e porque Deus o criou não para destruí-lo, mas para curá-lo. E para entender isso, precisamos adentrar um dos momentos mais cruéis e vulneráveis das Escrituras, a história do rei Davi. Um homem escolhido por Deus, mas que caiu mais do que a maioria. Sua história não é apenas sobre pecado, mas sobre o que acontece quando um coração partido colide com a misericórdia de Deus. É por aí que começamos. Davi não era apenas um rei. Ele era o pastor que se manteve destemido diante de gigantes, o guerreiro que uniu Israel, o poeta que cantou canções que ainda ecoam em todas as igrejas e em todas as orações hoje. As Escrituras o chamam de um homem segundo o coração de Deus. Mas este mesmo homem, escolhido, ungido, amado, também caiu no mais obscuro dos pecados. Ele viu o que não deveria ter visto. Ele desejou o que não era seu. Ele tomou a esposa de outro homem. E quando sua culpa começou a crescer, em vez de confessar, ele a encobriu com engano. Então veio o impensável. Ele planejou a morte de um homem inocente. Adultério, mentiras, assassinato, e a cada passo, o peso do pecado o enterrou mais profundamente. É aqui que muitos de nós paramos a história. Dizemos: Davi pecou, como se fosse o fim. Mas a Bíblia não o deixa por aí. A diferença não foi que Davi pecou, porque todos nós falhamos. A diferença foi o que aconteceu em seguida. Quando o profeta Natã se apresentou diante dele e falou a verdade, Davi não se escondeu, não se desculpou, não fingiu. Ele quebrou, ele caiu diante de Deus. Ele admitiu a profundidade do seu fracasso e clamou não por desculpas, mas por misericórdia. É isso que torna a história de Davi inesquecível. Não se trata de sua força, trata-se de sua rendição. Trata-se do momento em que um rei depôs sua coroa e se apresentou diante de Deus como nada mais do que um pecador necessitado de perdão. E naquele momento, vemos a essência do verdadeiro arrependimento, não o orgulho, não a autojustificação, mas o retorno honesto àquele que restaura. Imagine o momento após o pecado de Davi ter sido exposto. O poderoso rei, que outrora comandou exércitos, agora está despojado de desculpas, despojado de defesas, despojado de orgulho. Os muros de seu palácio não podem escondê-lo, sua coroa não pode protegê-lo e sua riqueza não pode comprar a paz. Ele está quebrado, e nesse quebrantamento, ele se volta não para o poder de seu trono, mas para a misericórdia de seu Deus. Daquele lugar de desespero, Davi ora as palavras que ainda lemos hoje no Salmo 51. Cria em mim um coração puro, ó Deus, renova em mim um espírito reto. Essas palavras não são polidas, não foram escritas para fins poéticos. São o clamor de um homem que sabe que não pode se curar. Davi não pede uma segunda chance para melhorar sozinho. Ele pede a Deus que faça o que ele não pode, criar um novo coração. Não remendar o antigo, não poli-lo, criá-lo de novo. Essa oração é mais do que uma confissão, é um roteiro. Ela nos mostra que o arrependimento começa onde termina a autoconfiança. Não se trata de perfeição, mas de honestidade. Deus não deseja rituais vazios ou desculpas vazias. Ele quer a essência de quem somos, o coração. E Davi nos mostra que o verdadeiro arrependimento não é apenas admitir a culpa, é convidar Deus a transformar a própria sede dos nossos desejos. Para nós hoje, o Salmo 51 permanece um guia atemporal. Quando nos sentimos indignos, quando nos sentimos irreparáveis, essas palavras nos lembram que Deus não apenas perdoa, Ele renova. Ele não apenas apaga o passado, Ele remodela a alma. O verdadeiro arrependimento não é uma demonstração de tristeza, é a entrega ao Deus que, sozinho, pode nos tornar inteiros novamente. Há um momento que todo crente enfrenta, o momento em que a máscara cai. Quando você não consegue mais fingir que o segredo não existe, quando o silêncio se torna mais pesado que o próprio pecado. A confissão é esse momento. É crua, é vulnerável. É como estar no tribunal do céu sem defesa, apenas com a verdade do que você fez. Mas é aqui que o Evangelho vira tudo de cabeça para baixo. Porque quando você confessa, Deus não responde com condenação. Ele responde com perdão. 1 João 1:9 declara esta promessa: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça.
Você ouve o peso disso? Fiel significa que Deus não se cansa de perdoar. Justo significa que Ele não está quebrando as regras, mas as cumprindo através do sangue de Cristo. Purifica significa que Ele não apenas perdoa você e o deixa manchado, Ele o lava até que todo o vestígio de culpa desapareça. Esta é a beleza do arrependimento. Confissão não é sobre se arrastar para a vergonha, é sobre adentrar a liberdade. Quando Davi confessou, encontrou misericórdia. Quando o filho pródigo confessou, encontrou acolhimento. E quando você confessa, encontra o mesmo Deus esperando por você, não com um chicote na mão, mas de braços abertos, pronto para curar, restaurar e tornar você inteiro novamente. Confissão, então, não é humilhação, é libertação. É a porta pela qual todo crente deve passar, não uma vez, mas continuamente. Porque o arrependimento não é apenas um evento, é um estilo de vida de honestidade diante de Deus. E cada vez que você adentra essa honestidade, você adentra a graça. O mundo nos ensina a esconder nossas falhas, a defender nossos erros, a provar nossa força a todo custo. Dizem-nos que admitir o fracasso nos torna fracos, que confessar o pecado é um sinal de derrota. Mas a Bíblia revela uma realidade diferente. O verdadeiro arrependimento não é fraqueza, é coragem. Porque o arrependimento exige algo muito mais difícil do que o orgulho, exige rendição. Pense desta forma: qualquer um pode se apegar a desculpas. Qualquer um pode culpar outra pessoa. Isso é fácil, mas é preciso força de verdade para se ajoelhar diante de Deus e dizer: não consigo fazer isso sozinho, preciso de ti. Esse momento de rendição não é fraqueza, é a porta de entrada para a liberdade. Porque o que você entrega nas mãos de Deus, Ele redime. O que você mantém escondido continua sendo sua prisão. Davi descobriu essa verdade. Quando ele se apegou ao seu pecado, ele envenenou sua alma. O Salmo 32 nos diz: quando fiquei em silêncio, os meus ossos se consumiram pelo meu gemido o dia todo. O silêncio, a autoconfiança, a teimosia, tudo isso estava destruindo por dentro. Mas quando ele se rendeu, quando confessou, quando se arrependeu, ele encontrou a vida novamente. O arrependimento é o campo de batalha onde o orgulho morre e a graça começa. É onde o coração depõe suas defesas e deixa Deus lutar a guerra interior. Não se trata de ser forte o suficiente para se consertar. Trata-se de ser honesto o suficiente para deixar Deus ser a sua força. E no seu reino, essa honestidade é a forma mais elevada de poder, porque permite que seu espírito trabalhe em você. Então, se lhe disseram que o arrependimento torna pequeno, lembre-se disto: é o orgulho que mantém acorrentado e é a entrega que liberta. O arrependimento não é um mistério escondido nas sombras. Deus nos deu um caminho claro de volta a Ele. Não é uma fórmula, mas uma jornada do coração. E essa jornada se desdobra em 5 passos poderosos, cada um levando você para mais perto da liberdade, da cura e da restauração. Passo 1. Admita. O primeiro passo é a honestidade. Você não pode curar o que se recusa a nomear. Quando você se coloca diante de Deus e diz claramente: Senhor, este é o meu pecado, você quebra o poder do segredo. A confissão é a porta onde a liberdade começa. Deus já sabe, mas a cura na sua honestidade. Davi admitiu seu fracasso, e essa admissão desbloqueou a misericórdia. Até que você o admita, você permanece acorrentado. Mas, uma vez que você o traz à luz de Deus, as correntes começam a se quebrar. Passo 2. Sinta. O arrependimento não é uma transação fria, é uma questão do coração. O verdadeiro arrependimento traz tristeza, não a vergonha que destrói, mas a dor que o atrai de volta para Deus. 2 Coríntios 7:10 nos lembra: a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação e não traz arrependimento, mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Quando seu coração dói porque você feriu aquele que o ama, essa tristeza se torna santa. É o solo onde a graça cresce. Passo 3. Afaste-se. A própria palavra arrepender-se significa dar meia volta. Não é apenas sentir pena, é mudar de direção. Isso não significa que você nunca mais tropeçará, mas significa que escolheu um novo caminho. Você não está mais caminhando em direção ao pecado, você está caminhando em direção a Deus. E mesmo quando você cai, arrependimento significa levantar-se, sacudir a vergonha e continuar em frente na direção dele. Arrependimento não é perfeição, é perseverança. Passo 4. Substitua. Você não pode simplesmente remover o pecado e deixar um espaço vazio. O vazio só atrairá as mesmas tentações de volta. Você deve substituí-lo por algo mais forte. Preencha sua vida com as Escrituras, oração, adoração e uma comunidade de crentes que o elevam a Cristo. Romanos 12:2 nos chama a sermos transformados pela renovação da sua mente. Arrependimento não é apenas abandonar algo, é voltar-se para alguém. Passo 5.
receba o perdão. É aqui que muitos lutam. Acreditamos que Deus perdoa em teoria, mas temos dificuldade em aceitar isso pessoalmente. No entanto, Isaías 1:18 declara: ainda que os seus pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Quando você se arrepende, Deus não coloca seus pecados sobre você. Ele os apaga completamente. Receber perdão significa abrir mão da vergonha e caminhar em graça. Significa crer que o que Jesus fez na cruz é maior do que o que você fez no passado. Esses 5 passos não são apenas ações, são um estilo de vida. Cada vez que você cai, você pode trilhar esse caminho novamente. E todas as vezes, Deus é fiel para encontrá-lo lá. Não há imagem de arrependimento mais comovente do que a que o próprio Jesus nos deu, a história do filho pródigo em Lucas 15. Não é apenas uma parábola sobre um menino rebelde, é a pulsação do que acontece quando um pecador se volta para o Pai. O filho tinha tudo: o amor do pai, sua herança, um lar repleto de provisão. Mas o orgulho convenceu de que estaria melhor sozinho. Ele exigiu sua parte, deixou a segurança do lar e desperdiçou tudo em prazeres passageiros. Logo, o dinheiro se foi, os amigos desapareceram, e o filho que antes vivia em abundância agora estava faminto, atolado até os joelhos na imundície, alimentando porcos desejando poder comer a comida deles. É isso que pecado faz. Promete liberdade, mas traz correntes. Promete alegria, mas termina em vazio. E ali, no fundo do poço, o filho percebeu o que muitos de nós só percebemos depois da ruína: preciso ir para casa. Então, ele ensaiou sua confissão. Planejou implorar, não por restauração, mas simplesmente por sobrevivência. Direi a meu pai: não sou mais digno de ser chamado seu filho. Faça-me como um dos seus empregados. Ele estava pronto para retornar envergonhado. Estava pronto para rastejar de volta, esperando apenas migalhas. Mas Jesus não termina a história aí. Porque arrependimento não é rastejar de volta para um mestre frio, é correr de volta para um pai amoroso. A Escritura nos diz: estando ele ainda longe, seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para o filho, lançou ao seu redor e o beijou. O pai não esperou de braços cruzados. Ele não exigiu uma explicação. Ele correu, ele abraçou, ele restaurou, ele pediu um manto, um anel e um banquete. O filho esperava punição, mas encontrou celebração. Esse é o coração de Deus. É a isso que o arrependimento leva, não à rejeição, mas ao acolhimento, não à condenação, mas à restauração. E aqui está a verdade: essa história não é apenas sobre o filho pródigo. É sobre você, é sobre mim, é sobre cada pecador que ousa voltar atrás. Porque no momento em que você se aproxima dele, o Pai corre em sua direção, e o seu abraço é mais forte que o seu passado. Chega um ponto na jornada de cada alma em que Deus sussurra: agora. Não amanhã, não algum dia. Agora. Esse sussurro pode soar como convicção em seu coração, como o peso da culpa da qual você não consegue se livrar, ou como uma atração silenciosa do seu espírito, mesmo enquanto você ouve essas palavras. O arrependimento não é para um momento distante perfeito, é para este. Chega um momento na jornada de cada alma em que Deus sussurra: agora. Não amanhã, não algum dia. Agora. Esse sussurro pode soar como convicção em seu coração, como o peso da culpa da qual você não consegue se livrar, ou como uma atração silenciosa do seu espírito, mesmo enquanto você ouve essas palavras. O arrependimento não é para um momento distante e perfeito, é para este. Quantas vezes dissemos a nós mesmos: vou mudar quando estiver mais forte, vou me arrepender quando estiver purificado. Mas a verdade é que você nunca será forte o suficiente sozinho. Arrependimento não significa consertar a si mesmo e depois vir a Deus. É vir a Deus como você e deixar que Ele faça o conserto. O livro de Hebreus nos alerta: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Por quê? Porque cada atraso constrói outro muro ao redor da sua alma. Cada desculpa torna o retorno mais difícil. Mas agora mesmo, a porta da graça está aberta. Agora mesmo, o Pai está chamando. E agora mesmo, o próprio céu está pronto para se alegrar com o seu arrependimento. Pense nisso. Na parábola do filho pródigo, o filho não esperou até estar limpo, vestido e pronto. Ele veio imundo, quebrado e faminto, e o pai o abraçou da mesma forma. É assim que Deus está chamando você, não para a perfeição, mas para a rendição. Não para o desempenho, mas para a honestidade. Este é o momento de falar abertamente com Deus. Você não precisa de orações elaboradas. Não precisa de versos ensaiados. Você só precisa da verdade. Diga a Ele onde você esteve. Diga a Ele o que dói. Diga a Ele o que você não aguenta mais. E quando você abrir seu coração, descobrirá que Ele estava esperando o tempo todo. O arrependimento não é o fim da história. É o começo.
Muitas vezes, pensamos nele como uma única oração sussurrada no escuro, uma lágrima derramada em um altar, um evento único que conserta tudo. Mas a verdade é mais profunda. O arrependimento é um estilo de vida, uma conversão diária do coração, uma renovação constante, uma caminhada constante com o Deus que nos remodela a cada momento. Imagine um escultor diante de um bloco de pedra. A princípio, tudo que você vê são asperezas, arestas e que parece inutilizável. Mas o escultor vê mais. A cada golpe do cinzel, a cada corte cuidadoso, a imagem escondida lá dentro começa a emergir. É isso que Deus faz com a sua alma. Arrependimento não se trata apenas de pedir perdão uma vez. Trata-se de deixar o Mestre moldá-lo todos os dias até que sua imagem seja revelada em você. O apóstolo Paulo expressa isso em Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. A transformação é contínua. A renovação é diária. Cada oração, cada ato de entrega, cada momento de escolha de Deus em vez do pecado se torna mais um golpe de sua mão em sua vida. Você pode tropeçar. Você pode cair, mas arrependimento significa que você se levanta novamente e continua caminhando. Cada passo em direção a Deus, por menor que seja, é um passo em direção à liberdade. E aqui está o milagre. Deus é paciente com esse processo. Ele não exige perfeição instantânea. Ele se deleita no progresso fiel. Dia após dia, ele ensina, corrige e fortalece você. O filho pródigo não voltou para casa e instantaneamente se tornou perfeito, mas ele estava em casa. E é isso que importa. Uma vez que você se arrepende, você não está mais vagando numa terra distante. Você está na casa do Pai, sob seus cuidados, em seu abraço. A partir daquele momento, ele assume a responsabilidade pelo seu crescimento. O arrependimento, portanto, não é o capítulo final. É a primeira linha da sua história de restauração. E cada novo dia se torna mais uma página onde Deus escreve sua misericórdia, sua graça e seu poder sobre a sua vida. O arrependimento não é o fim da sua história, é o começo da sua volta. A Bíblia nos diz que, quando um único pecador se arrepende, o céu se alegra. Pense nisso. Seu retorno a Deus não muda apenas a sua vida, ele desperta uma celebração no próprio céu. Anjos se alegram, o Pai sorri. A história que antes parecia perdida agora está sendo reescrita pela sua graça. Talvez você tenha carregado vergonha por anos. Talvez você tenha se convencido de que já foi longe demais, que o seu pecado o desqualificou, que os seus fracassos o definem. Mas a cruz de Cristo conta uma história diferente. Naquela cruz, Jesus carregou todo o peso da sua culpa. Em sua ressurreição, ele abriu a porta para a sua restauração. O arrependimento é o passo que o leva a essa vitória. E esta é a esperança. Deus não está esperando para puni-lo. Ele está esperando para restaurá-lo. Ele não está usando o seu passado contra você. Ele está estendendo a mão para guiá-lo a um novo futuro. O arrependimento não termina com tristeza, termina com alegria. Ela não te deixa quebrado, te deixa curado. Não te lembra quem você era, revela quem você é nele. Então, hoje, torne isso pessoal. Não espere pelo momento perfeito. Este é o momento. Converse com Deus. Diga a Ele a verdade. Desnude seu coração diante dele. E então confie que Ele fará o que só Ele pode fazer. Perdoar, purificar e transformar você. Se você está pronto para dar esse passo, que esta seja a sua declaração. Deixe a palavra arrepender-se nos comentários como seu sinal de fé, como seu momento de retorno. E não deixe esta mensagem terminar aqui. Compartilhe-a para que outra pessoa possa encontrar a mesma esperança. Antes de sair, reserve um segundo para curtir este vídeo. Isso ajuda a espalhar a palavra de Deus para mais pessoas que precisam desesperadamente dela. E se você ainda não o fez, inscreva-se no Bíblia Voices para continuar recebendo encorajamento e verdade que fortalecem sua caminhada com Cristo. Finalmente, não vá embora ainda. Outra mensagem de esperança e verdade já está esperando por você aqui na tela. Clique e continue caminhando cada vez mais fundo na graça de Deus. Porque o arrependimento não é o fim, é a porta de entrada. E além dele está a restauração, a liberdade e o novo começo que seu coração tanto almeja.